Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Falando de Saúde. Hoje vamos falar sobre alergias e muitas pessoas subestimam essa doença, mas ela pode provocar sintomas muito perigosos e até matar. Para falar um pouquinho sobre tipos de alergias e nos explicar o que é alergia, eu recebo a doutora Vânia Gulim. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagine, é um prazer recebê-la aqui. Vamos começar por essa pergunta. Eu falei certo? Alergia é uma doença? É uma doença. Tá. Como é que é? A pessoa nasce com alergia, ela adquire alergia, ela é hereditária? Ela é hereditária. Se alguém da família tem? A chance é muito grande da pessoa também ter. Tá, mas não tem pessoas que passam a vida inteira sem nenhum sintoma e de uma hora para outra aparece uma alergia? Ela é predisposta a ter alergia. Então, conforme ela vai entrando em contato com o alérgeno, que seria o sensibilizante, ela vai ficando mais sensível até que um tempo ela desenvolve os sintomas, que é a doença. Então, na primeira fase, você tem uma sensibilização, para depois você desenvolver a doença alérgica. A partir do momento que se desenvolve a doença alérgica, aí você tem os sintomas de fato. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem sensibilidade a um ácaro da poeira, só que ela entra no ambiente, não sente nada, dá uma coceirinha, um espirrinho, pronto. Só que ela vai entrando em contato todo dia. Quanto mais exposição ela tem, aí um dia ela já começa com coriza, com obstrução nasal, ou pode coçar os olhos, ou espirrar mais, ou acordar de manhã com a boca seca, de respirar pela boca, pela obstrução nasal. Então ela vai se sensibilizando, igual medicamento. Certo. Então tem muita gente que fala assim, eu tomava tal remédio e não tinha nada. Só que ela foi tomando, ela era predisposta a ter alergia a medicamento. Então ela foi tomando, chegou uma época que ela desenvolveu a doença. Entendi. Às vezes o paciente faz uso tão crônico de algum medicamento que ele desenvolve até na infância. Então você pode ter uma mesma doença, uma criança desenvolvendo com 3 anos de idade e a mesma pessoa desenvolver com 60 anos. Tá, entendi. Então, existe alergias desde bebês até pessoas na melhor idade? Idosas. Tá. Tem idade para se adquirir uma alergia? Você falou que a pessoa pode ser, ela tinha a propensão, posso falar assim, a adquirir essa doença. E aí tem uma idade assim, por exemplo, normalmente as pessoas idosas são mais propensas à alergia a tal coisa. A gente vê mais assim, por exemplo, na criança, no recém-nascido, no lactente, geralmente você vê alergia alimentar. Né? Alergia à proteína do leite, alergia ao ovo. Você pode também ver um eczema atópico, talvez às vezes uma urticária, você pode ver também. Tá. E alguns lactentes podem inchar o peitinho, né? Uma asma. No pré-escolar você já pode ver tudo: rinite, asma, conjuntivite, urticária, reação a medicamento, a reação à picada de insetos, que é frequente no verão. O adulto também você vê tudo. Agora, no idoso, mais frequentemente você vê uma reação a medicamento, porque eles tomam muito medicamento. Então, geralmente, eles são mais predispostos pela quantidade, pela interação de medicamento e, às vezes, nem só alergia, como reação diversa também. Então, mais frequentemente, a gente vê a parte de farmacodermias mais no idoso. Então, o que eu falei na introdução é sério, existem alergias muito perigosas. Existe. A gente vai tentar aqui falar um pouquinho sobre elas, né? Mas vamos tentar seguir uma ordem para que as pessoas em casa também entendam um pouquinho. Tem alergia sem sintoma? Tem uma pessoa que pode ter uma alergia e não apresentar nenhum sintoma? Não, geralmente tem um sintoma. Às vezes, ela não nota tanto. Por exemplo, uma dermatite de contato. Ela pode até ter, por exemplo, uma descamação na pálpebra ou alguma coisinha aqui na região perioral. E pode ser, por exemplo, uma dermatite de contato ao esmalte. E ela nem percebe. Às vezes ela não nota, assim, eu tô com alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é. Então ela leva, às vezes, até algum tempo para ver isso daí. Ou às vezes ela tem uma dermatite assim na axila, parece que dá um vermelho, coça. Então pode ser uma dermatite de contato a um desodorante. Mas ela troca o desodorante, aquilo melhora, depois volta de novo, ela vai trocando. Ou trata, melhora, aí depois ela piora de novo, aí para o tratamento, aí volta de novo, aí trata, aquilo vai. 1 ano, 2 anos, às vezes tem gente que chega
ficar 2, 3 anos rodando. Ele sabe que tem alguma coisa errada também, mas não faz o diagnóstico. Mas a maioria das vezes são bem visíveis os sintomas. Trata a doença, mas não trata a causa. Exatamente. Tem teste para saber se a pessoa é alérgica? Tem. Por exemplo, uma dermatite de contato, você pode fazer o teste de contato. Na rinite, na asma e na conjuntivite alérgica, você pode fazer o teste cutâneo de leitura imediata. Nas alergias alimentares, dependendo do grau de reação que o paciente tem, você pode tentar provocação oral. Mas tem que ter muita segurança para não desencadear uma reação grave. Alguns pacientes fazem também o teste de provocação com medicamento, pode ser feito. As urticárias, você tem que fazer uma investigação de algumas patologias que você tem que pesquisar. Os insetos, a maioria pode não dar nada, porque pode ser o plurigo estrófilo, que é um tipo de reação à picada de insetos, onde a gente acha que o próprio veneno do inseto funciona como uma autovacina e você faz a investigação, dá toda negativa. Então tem vários examezinhos que a gente dá para pesquisar. Tá. Você falou que pode chamar de você, né? Você mesmo citou aí vários tipos diferentes de alergia. Quais são as mais famosas ou as mais conhecidas? Rinite alérgica, a asma brônquica, a urticária, a alergia alimentar está crescendo, a alergia a medicamento também está crescendo, muita reação à picada de insetos. Na realidade tem algumas patologias que são mais sazonais. Entendi. Então, por exemplo, verão você vê muita dermatite de contato, por causa da praia, do protetor solar, de cremes, o calor. Vê também um pouco de urticária, vê bastante reação à picada de insetos. No inverno você já vê mais asma, mais dermatite atópica, vê também no verão dermatite atópica, vê mais a rinite alérgica. Tem aquela época aqui na região sul da primavera, que você vê muita reação aos pólens, tem muita riqueza fenomenal. Né? Então tem alguns quadros que são mais sazonais e alguns você vê o ano inteiro. Acontece sempre. Tem sempre. Asma, rinite, dermatite de contato, atópica. O inseto melhora no inverno, porque as crianças estão mais cobertas. Mais protegidas, né? Doutora Vânia, o que é imunoterapia? Imunoterapia é um tratamento que você faz através de vacinas para os pacientes que têm rinite ou conjuntivite alérgicas ou asma, ou uma associação de alguma delas. A gente indica a imunoterapia quando o paciente ele tem um quadro moderado a grave desses quadros, ou quando ele não adere ao tratamento convencional, ou também quando ele não responde ao tratamento clínico. Então ele trata o medicamento corretamente, mas você não vê uma melhora esperada. Ou então ele não adere, você prescreve, ele vem, você usou não, não usou não, então você pode lançar a mão da imunoterapia. E é um tratamento em torno de 3 a 5 anos. É longo? Não vai curar o paciente, ele pode ter uma grande melhora. Eu até brinco que eu falo que é a minha carta na manga. Porque quando a gente não vê uma resposta, não, vamos tentar isso daqui, porque envolve custos. Então a gente também tem que avaliar isso também. É importante, mas a gente tem que ver a viabilidade da família estar arcando com o compromisso, porque também não adianta começar e largar. Eu sempre falo, ou você veste a camisa ou não começa. E são vacinas injetáveis? Existem as vacinas sublinguais, mas elas são mais complexas de você administrar, e tem as vacinas injetáveis, que você dá na face lateral do braço uma vez por semana. Mas é longo o tratamento. Primeiro começa semanalmente, depois quinzenalmente, depois a cada 21 dias, depois a cada 28. Bom, tem muitas alergias para eu lhe fazer as perguntas. Vamos começar com a principal diferença entre sinusite e rinite. As pessoas confundem um pouco, né? Na realidade o termo correto dentro da alergia é rinocinusite. Porque uma rinite não controlada pode virar uma sinusite. Porque você tem um acúmulo de secreção nos seios da face, e até brinco com as pessoas. O que você vê como uma água tá parada? Cria bicho? Então, quando você tem uma congestão nasal, um processo inflamatório do nariz, que a rinite é inflamação do nariz, né, do rino, você fica com aquela produção de secreção, e aí você abre a porta para uma cultura de bactérias. Então, é importante, se você cuidar bem da rinite, você evita desenvolver uma sinusite.
Tá, sinusite seria mais séria do que a rinite, então? Sim, que aí já tem um comprometimento já de uma inflamação, né? Na rinite é uma infecção no caso, na rinite é uma inflamação da mucosa. Entendi. Olha, eu estou conversando aqui com a alergista doutora Vânia Gulin. Nós vamos para o intervalo rapidinho, só para a gente tomar uma água. E eu já volto, porque tem muitas perguntas ainda sobre alergia. Estamos retornando e hoje o nosso papo é sobre alergias com a alergista doutora Vânia Gulin. Bom, vamos continuar que as perguntas só crescem aqui. Parece que quanto mais eu pergunto, mais dúvidas aparecem. Que bom! Uma das grandes preocupações que as pessoas que têm rinite falam é desse mal-estar de ficar o tempo inteiro ou espirrando. Por que a pessoa que tem rinite espirra tanto? É porque você tem uma irritação da mucosa e quando você entra em contato com o que desencadeia um sintoma, você tem um mecanismo imunológico da qual é liberada uma substância que chama histamina e outros mediadores da alergia que vão para o local onde você entra em contato com o desencadeante e você começa a coçar o nariz, a espirrar ou a coçar o olho. Então é toda a ação de mediadores da alergia. Por isso que o principal mediador é a histamina, então por isso você toma antihistamínico ou antialérgico, que é a mesma coisa. Ah, entendi. E por que é que os antialérgicos dão tanto sono? Depende. A geração antiga dos antialérgicos, eles atravessam a membrana hematoencefálica. Então, eles dão sonolência. Agora, os novos antihistamínicos, eles não dão muita sintomatologia. Algumas pessoas, elas têm um metabolismo mais lento, então eles são mais sensíveis. E outros não, isso é muito variável. Mas a gente sempre procura, de primeira escolha, usar um não sedante, porque a pessoa às vezes lida com uma máquina, dirige carro, então essa correria toda a gente tem que ter essas precauções em torno de medicamentos. Então já existe medicação que não causa sono. Os novos medicamentos não causam sono. Tá. É perigoso, doutora Vânia, a automedicação ou mesmo as famosas gotinhas nasais? O que acontece? Existem os vasoconstritores nasais, que eles acabam levando a uma rinite medicamentosa. Então, em vez de melhorar, o nariz ele começa a piorar. Então, ele começa a ficar mais trancado e você usar mais um medicamento. Então, às vezes, quando as pessoas usam esses vasoconstritores, que você chega na farmácia e compra, você cria uma dependência química. E o próprio medicamento faz com que você use várias vezes ele. Então, acaba essa rinite medicamentosa que a gente tem que tratar para tentar tirar esse uso crônico do medicamento. E as pessoas acabam melhorando depois que você tira. Tá. Mas não tem uma história que as pessoas acabam viciando nessas gotinhas nasais e não conseguem respirar se não pingar? Tem, por causa da dependência química do próprio produto que tem ela no está medicamento. aplicando. Ah, entendi. E a automedicação a gente pede para as pessoas não fazerem, tanto que agora começaram já a cobrar as receitas dos antibióticos, né? Algumas farmácias já dão prazo de validade para os receituários, porque as pessoas estavam tomando muito medicamento sem necessidade e estava aumentando também o número de pessoas desenvolvendo alergia a medicamento, principalmente analgésico e anti-inflamatório, que é o mais tem no Brasil, além de antibióticos também que podem causar. Então, no lugar de melhorar, estava piorando. Estavam aparecendo novas doenças. Entendi. Pela cronicidade do uso do medicamento em quem é predisposto a ter a alergia. Tá. Voltando um pouquinho à alergia de pele, você até já comentou que até esmaltes podem causar... Esmalte, maquiagem, bijuterias, produtos de limpeza, aparelhos dentários, alguma coloração de roupa, sapato... Gente, é uma lista... Desodorante, perfume... É uma lista imensa. É, bastante coisa. Tá, mas a alergia não contagia? Não, é uma lesão tipo eczema, que dá bastante florido, coça bastante. Mas, por exemplo, tem uma pessoa lá que está com uma alergia nos olhos e você vai e empresta a maquiagem dela. Você pode ser contaminada com alguma coisa? Não, se for dermatite de contato, não. Tá. Mas o ideal é cada um ter o seu material, né? Entendi. Que é o correto.
A senhora vai achar, a senhora não, você vai achar muitas perguntas aqui super banais, mas Não, é importante porque... Eu também acho. Não é? Porque às vezes parece tão óbvio e não é. E essas pessoas são proliferadoras de informações para outras pessoas, então que passem as informações corretas, né? Ok. Falamos de mordidas de inseto. Eu, particularmente, conheço várias pessoas que, dependendo do inseto que a pessoa é picada, chega a asfixiar, falta ar. O que é essa alergia? Então, o que acontece? Existem os insetos mais comuns que a gente consegue identificar, pernilongo, mosquitinho pólvora, a pulga, esses geralmente dão esses quadros. Agora, formigas, vespas e abelhas, elas podem dar um quadro de anafilaxia, que é o choque anafilático, dependendo do grau de sensibilização. Algumas pessoas tomam picada, não tem nada, outras têm um edema no local, outros podem ter um quadro de urticária. Agora, quando você envolve mais de um órgão acometido, por exemplo, ele faz lesão de pele e tem essa edema da via aérea ou o quadro de asma associado com mais de 2 tipos de mucosa, pode se caracterizar uma anafilaxia. Então, a pessoa tem que ir para o hospital para ser medicada. Isso também é relacionado à liberação de mediadores da alergia. Tem tratamento para quem tem isso? Existem tratamentos com imunoterapia para abelha e vespa, e tem também algumas pessoas que têm que andar com a EpiPen, que é uma caneta de adrenalina, que é importada, que eu brinco que eles salvam uma vida com aquilo ali. Quem tem anafilaxia, o próprio paciente consegue aplicar na face lateral da coxa. O que compromete é o custo, que é importado. Não vende no Brasil, ninguém sabe porque a Anvisa não libera. É uma luta da Sociedade Brasileira de Alergia tentar trazer para cá o produto, porque as farmácias não vendem nem ampola de adrenalina, que no caso da ampola você tem que preparar. Eu acho que no momento de estresse é complicado você querer preparar alguma coisa. Nem vai conseguir, né? Que horror. Vamos voltar para as alergias simples, se é que existe alergia simples. Por que tem pessoas que espirram todas as manhãs? E espirram assim, por 5 minutos consecutivos? Depende. Se tiver frio, pode ser pela alteração de temperatura. Agora, se a pessoa estiver num ambiente, se ela tiver sensibilidade ao ácaro, o próprio ambiente que ela dormiu, ela pode também desencadear os espirros. Porque ela ficou muito tempo dentro do quarto em exposição. Por exemplo, uma casa com carpete, né, com uma umidade muito grande, um colchão antigo, um travesseiro antigo. Isso faz parte do controle ambiental para o próprio microambiente da pessoa ficar mais limpo, porque também não pode colocar a pessoa a virar um menino da bolha ou uma menina da bolha, né? Super proteção. Mas o quarto da pessoa que é alérgica, que tem a rinite, que tem a asma, desencadear, por exemplo, ao ácaro, ele tem que ter toda uma medida de controle ambiental para melhorar esse ambiente e ele dá até menos espirro, tossir menos, mas também tem muitas pessoas que a própria alteração da temperatura já faz com que ela espirre. Entendi. E não tem pessoas que tossem? Não tem tosse alérgica? Não existe esse termo. Não? Não. Como que é o correto? Então, você tem que pensar, quando você pensa em tosse, você pensa da cabeça até o estômago, né? Que pode ser uma sinusite, pode ser uma rinite, pode ser uma tosse variante da asma, pode ser uma asma, pode ser uma doença do refluxo, pode ser uma síndrome de gotejamento pós-nasal, pode ser uma virose, pode ser uma verminose. Olha, um monte de coisa para dar tosse. Nossa Senhora. Mas não tem gente que fala assim? Mas é cultural. A minha tosse é alérgica. É cultural. Eu já ouvi tanto isso. Não tem nada a ver com alergia. Não. Então, o espirro é uma característica de alérgico. Não a tosse, necessariamente. Pode ter a pessoa que tem a rinite não alérgica. Que o desencadeante são os irritantes inespecíficos. O alérgico, o irritante inespecífico também incomoda. O que é irritante inespecífico? Mudança de temperatura, baixa umidade ou alta umidade, fumaça de cigarro, ar-condicionado. Às vezes tem pessoas que entram no ambiente com ar-condicionado, começam a espirrar, começam a tossir. Isso é um irritante inespecífico. Às vezes sente uma fumacinha de cigarro, a pessoa começa a tossir, espirrar, irritante inespecífico. Às vezes você vai no mercado, na seção de produto de limpeza, tem aquela mistura de perfumes ali dentro, a pessoa começa a espirrar, começa a tossir, irritante inespecífico. Então, existe a rinite alérgica e a rinite não alérgica. Existe a asma alérgica e a asma não alérgica. Então, a gente tem que fazer a identificação, o diagnóstico. Entendi.
Quanto eu mais pergunto, mais dúvidas eu tenho. Eu estou conversando aqui com a alergista, doutora Vânia Gulin. A gente vai para mais um intervalo e eu já volto. Você está com alguma dúvida sobre alergia? Fica aí. Até já! Estamos retornando e o tema de hoje é a alergia. Para esclarecer um pouquinho das dúvidas que estão aparecendo, eu estou conversando com a alergista doutora Vânia Gulin. Bom, vamos continuar. A gente já falou de dermatite de contato, mas existe um outro tipo de dermatite. Qual é? Dermatite atópica. Como é que funciona? Porque a gente está no outono e inverno. Parece que é a estação que ela aparece. Ela é mais frequente no inverno, embora tenha algumas pessoas que tenham também no verão, mas acomete mais as crianças, pioram no inverno e ela caracteriza por lesão de eczemas nas dobrinhas, atrás da perna, nas dobrinhas do braço, pode aparecer no rosto ou está disseminada, ela pode fazer uma infecção secundária em cima por uma bactéria. E por que ela acentua nessa época? Porque usa roupa mais fechada, o banho é mais quente, às vezes a criança não quer hidratar a pele. E uma característica mais importante dessa doença é o intenso prurido, é a coceira, que é uma coceira insuportável. E a criança fica irritada, a criança dorme menos, porque ela tem aquele prurido, ela faz escoriação, ela faz lesão, que chega até a sangrar a pele. Tem que tratar bem, tem que hidratar bem, tem que tomar banho rápido, tem que cuidar, porque é uma lesão que conforme a criança vai crescendo, a tendência é melhorar. Mas antigamente se ouvia, vai ficar curado 7, 8 anos de idade. A gente já tem adultos com eczema atópico. Então já não é uma coisa específica para a criança. Já tem adultos que começam na infância com a lesão de eczema atópico e se mantém na adolescência e alguns até na fase adulta ainda com lesão de eczema atópico. Então, o eczema atópico, essas pessoas são alérgicas. Certo. A maioria delas, porque tem os eczemas atópicos de causa exógenas, que são outros temas que são mais complexos. São outros fatores ainda. Mas geralmente o atópico, da dermatite atópica, essa criança tem uma sensibilidade ao ácaro, tem ou a outros alérgicos, né? Epitélio de animal pode ter também. Alguns mais jovens podem ter as alergias alimentares também, os pequenininhos que podem ter alergia ao leite ou à proteína do ovo. Então, também se incluem, podem apresentar na pele também o eczema atópico. Tá. Então, você tem que tratar a patologia mais a outra patologia, quer dizer, a respiratória mais a cutânea junto. Algumas pessoas, ou na literatura a gente vê que a dermatite atópica dentro da alergia é a marcha-patopia. Então, às vezes tem crianças que começam as reações cutâneas como eczema atópico num primeiro momento antes de aparecer, por exemplo, uma asma, ou uma rinite, ou uma conjuntivite alérgica. Não são todas, mas algumas começam a apresentação da alergia através da dermatite atópica. E como que a mãe que está em casa nos assistindo vai poder diferenciar essa alergia, essa dermatite atópica, de uma brotoeja, por exemplo? A lesão, ela tem escoriação de coçar e coça muito e dá principalmente nas dobrinhas. Dobra do braço, pescoço, atrás dos joelhinhos. Então a mãe começa a observar se essa coceira... Se é uma coceira é muito intensa, não uma passa. coisa intensa que está na dobra, até às vezes ela lembra como se fosse assadura, sabe assim, para a mãe lembrar. Por isso que eu pergunto, porque o grande perigo é a mãe ou a avó passa uma pomadinha achando que é uma assadura e... Porque como dá em áreas mais quentinhas, não dá na região das fraldas, às vezes até algumas automedicam mesmo. Mas o mais importante é quando notar, quando levar a criança ao pediatra, mostrar a lesão para ele orientar, porque ele sabe já fazer algumas medidas para amenizar esse sintoma. Tá. Você falou que é mais aparente em crianças, mas adultos também podem ter. Alguns têm. É uma menor quantidade, é maior em criança. Então a gente já tem os dados agora que em torno de 10% das crianças têm dermatite atópica. Está aumentando. Era 4, 7, agora 10. Então já é um número preocupante já. Por causa de quê? Por estarem casais atópicos, alimentação, muito alimento industrializado,
né, a poluição atmosférica, né, as mudanças climáticas. Então tem uma série de coisas agregadas. Um conjunto de fatores que leva a isso. Que estão acentuando os quadros de dermatite atópica. Tá. Doutora Vânia, como é que é a alergia alimentar? Como é que eu descubro que o meu filho, ou até vou mudar a pergunta, qual que é a diferença entre intolerância e alergia? Essa pergunta é fantástica. Principalmente do leite. Intolerância à lactose não é a mesma coisa que alergia à proteína do leite de vaca. Tá. Intolerância à lactose é uma doença de uma enzima, da lactase. Então, geralmente, o paciente, o que ele tem? Quadro abdominal. Ele chega, sai estufa na minha barriga, dá diarreia. Na alergia à proteína do leite também, mas geralmente ele tem o quê? Da alergia à proteína do leite, que é uma doença de proteína. Então, você vê que são duas coisas diferentes, tá? A enzimática, ela não tem cura. A da proteína, algumas crianças, elas podem desensibilizar com o passar dos anos. Certo. Então, geralmente elas têm manifestação cutânea. Tem um eczema atópico, ou tem uma urticária, ou tem um angioedema que incha a boquinha, ou enche os olhinhos. Algumas crianças podem ter quadros associados e até a anafilaxia. O leite pode dar anafilaxia. Então, a gente tem que até afastar essa alimentação e por um período de tempo, alguns pacientes a gente faz o teste cutâneo e alguns fazem a provocação oral. Mas o mais seguro é você ir avaliando com o tempo, orientando a família, principalmente a alergia à proteína do leite de vaca, que já começa já na fase de lactente. Então, lê rótulo. Tá. Tem que aprender a ler rótulo. E as políticas brasileiras não expõem o contém leite ou contém ovo, igual contém lactose. Contém glúten. São doenças importantes? São, mas não matam. A alergia ao leite pode matar uma criança. Ela pode ingerir aquilo e ter um choque anafilático e morrer. Que perigo. Ao leite também pode. Só que a gente não vê embalagem escrito contém leite, contém ovo. Certo. Então, é igual eu estava comentando com você, o jornal do Estado, né, na Folha do Consumidor, tem um grupo já colhendo assinaturas para o melhor entendimento da população sobre como ler rótulos e ver, porque, por exemplo, o leite não vem escrito contém leite, pode estar escrito assim, caseinato, lactoalbumina, e a pessoa nunca vai imaginar soro que isso do é leite, sabe? Creme de leite, manteiga. Então, tem que aprender a ler. Então, tem vários outros nomes que você pode dar ao leite. Então, igual do ovo, pode conter ovo-albumina, ovo-mucoide, entendeu? Então, tem outras terminologias e às vezes as letras são tão minúsculas que você tem que ir no mercado ler uma lupa. E a gente tem que pensar também, principalmente na alergia alimentar, e a gente fala mais no leite, por exemplo, uma contaminação. Então, por exemplo, você pode tomar um suco e a criança tomar um suco numa lanchonete, se é com água ou com leite o suco. Então passa aquela aguinha no liquidificador, está contaminado. Ou você vai na padaria, compra, quer um presunto. Certo. Aí fatia na mesma máquina que cortou o queijo. Contaminação. Contaminou. São em detalhes então, pequenos. Podem ter traços de leite que, dependendo do nível de sensibilização da criança, pode desencadear a reação. Então tem que tomar cuidado, tem que aprender a ler rótulo e ver, e aqueles alimentos que você sabe que não contém, aí você pode ingerir despreocupado. Tá. E o primeiro passo é descobrir se a criança é intolerante ou se é alérgica. Porque são doenças diferentes. Às vezes você tem um paciente com alergia à proteína do leite de vaca e que vai em outro profissional e fala, meu filho tem alergia, intolerância à lactose. Ou alergia à lactose, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, quem tem alergia à proteína do leite, se ele tomar um leite sem lactose e ele tem alergia à proteína, ele vai ter reação. Porque esse leite tem a proteína, não tem a enzima. Entendi. Então tem que tomar cuidado, porque isso daí pode acontecer. E algumas pessoas falam assim, meu filho tem alergia à proteína de leite de cabra. Não pode. Leite de cabra tem a proteína do leite. Tem também. Porque como tem pessoas que moram na área rural, culturalmente eles falam, dê a leite de cabra. Que é o leite de vaca. Vai dar a mesma reação também, porque tem a proteína do leite. E então agora tem perigoso. Tem que ficar atento aos ovos de Páscoa. Porque a maioria vai ler. Tem que ler, tem que ver onde vende com soja, se não tem contaminação.
Né? Tem os ovos para os intolerantes à lactose, já tem ovos para quem tem o glúten, então está cheio de coisa nova, eles estão vendo que é um grande filão, né? na área comercial, então eles estão começando a investir nisso, que tinha poucas coisas no Brasil que oferecia. Por exemplo, uma criança com alergia à proteína do leite de vaca pode comer alimentos com soja. Então, quer dizer, tem muita coisa vindo, tem sorvete, tem uma série de coisas agora que não limita, né? Tanto a criança. Tá, não fica privando a criança. Exatamente. Agora, a gente tem que lembrar, nos adultos, né? A alergia alimentar aos frutos do mar. E ele perguntar isso. Tem muitas pessoas que é só fazer uma visita a um restaurante de frutos do mar que no dia seguinte estão totalmente deformados. E a gente tem que tomar cuidado, porque eu falo para o paciente, tem que comunicar quando chegar no restaurante que você tem alergia a frutos do mar, principalmente se estiver na praia. Que às vezes contamina na cozinha. Então a gente já teve caso, quando eu estava na residência médica em São Paulo, uma criança fez uma anafilaxia porque ela tinha comido batata frita. E aí, como a batata frita? E aí, depois da investigação, foi se descobrir que as batatas tinham sido fritas num óleo onde tinha sido feito um camarão. E a própria batata contaminou. Já tivemos casos também, por exemplo, de tempero pronto à base de camarão também, que deu reação. Então não é só ingerir o fruto. Não, ele pode ter contaminação, quer dizer, eu vou comer um peixe com molho de camarão, vou limpar o camarão e vou comer o peixe, está contaminado. E tem também as sementes oleaginosas, tem bastante no Brasil, principalmente amendoim, castanha do Pará, né? Já temos crianças aqui que tiveram anafilaxia com castanha do Pará. E não tanto amendoim, que é mais nos Estados Unidos, que eles têm o hábito de comer aquela pasta de amendoim. Certo. Então lá nos Estados Unidos o campeão é o amendoim. Mas então, a minha dúvida é assim, doutora Vânia, como que a mãe que está assistindo vai saber se o filho é alérgico ou não é alérgico? A que alimentos ele é alérgico? Ingerindo. Não tem como. Porque a gente tem que pensar também, embora sejam raros, mas tem os aditivos. Então, às vezes, a criança vai no médico e foi um corante. Muito complexo, né? Nós temos mais de 3.000 aditivos liberados pela Anvisa. E a gente sabe que na embalagem tem vários códigos, né? L, K, H, um monte de letrinha. C49, 450. São raros, mas não são impossíveis. Os sintomas também com reação a aditivos. Mas também são difíceis de identificar. Então, às vezes, a pessoa fica até preocupada. Alguns casos a gente até consegue identificar, mas são muito raros. Então, tem 10 anos que eu estou aqui, em relação a aditivos, eu tive 2 casos que a gente confirmou que realmente era aquilo. Tá, é com então, observação. Você vê que é muito difícil, ingerindo, avaliando e depois que ingeriu, se for suspeito, é fazer a provocação, né? Tratar, depois de um tempo, fazer a provocação, que é o que a pessoa ingerir de novo para ver se vai desencadear alguma coisa. Gente, vocês estão vendo aí que a alergia é muito sério e são uma infinidade de fatores que podem desencadear. Mas eu tenho que ir para o último intervalo e eu já volto, porque as perguntas ainda não terminaram. Até já! Estamos retornando e esse é o último bloco, onde eu converso com a alergista doutora Vânia Gulim. Vamos terminar com perguntas bem simples, porque eu estava comentando com a doutora Vânia aqui no intervalo que quanto mais eu pergunto, mais confusa eu fico. É muita informação. Né? São muitos fatores que podem levar a pessoa a ser alérgica ou a apresentar alergia. Mas eu sei que quem já é alérgico tem algumas dúvidas simples. Por exemplo, pode ter animal de estimação em casa? Se ela não for sensibilizada ao epitélio de animal, pode. Mas tem que tomar o cuidado da higienização, porque o pelo pode dar alergia, mas a caspa também pode dar, do animal. E tanto faz se é gatos ou cães? Pode, tem que ser bem limpinho, bem cuidado. Se não tiver a pessoa sensibilizada, não tem problema ter. Só os cuidados de higiene. Agora, se tiver sensibilidade... Aí é um risco, aí é complexo o negócio. A pessoa alérgica pode usar perfume normalmente? Pode usar desde que esse perfume não irrite a mucosa. Normal. Mas ela só vai saber experimentando. Sim, se ele entra no lugar, passa o perfume e começa a espirrar, não é interessante você usar um perfume delicioso e ficar coçando o nariz e espirrando. Então, se viu que é uma fragrância suave, gostosa, não incomodou, pode usar também. Mas tem que experimentar. Tem. Senão não vai saber qual que é agradável ou não.
Quarto de alérgico, normalmente parece um quarto de hospital. Não tem uma cortina, não tem um tapete, tem que ser assim mesmo? O tapetinho de canto de cama pode ter. A cortina, você tem que lavar com uma certa frequência. Certo. Pode ter cortina, mas você tem que lavar com uma certa frequência. Existem as capas anti-ácaro que você pode colocar no colchão, no travesseiro, né? Lavar as roupas de cama com frequência. Agora que vai vindo as estações mais frias, que já está esfriando, quando for descer as roupas de inverno, quem tem alergia ao ácaro tem que lavar tudo. Tá tudo limpo, mas tem um ácaro de estocagem. As cobertas tem que lavar, as peças de inverno, porque no ato de colocar ou cobrir já começa a espirrar, alguns já chiam o peito. Passar pano úmido no chão, tem medidas super fáceis que você pode passar o pano no chão, nos móveis, para não dispersar os ácaros no ar. Mas o que você pode? Ventilar, né? Geralmente o adolescente gosta de ficar trancado dentro do quarto para ficar na internet ou fazendo alguma coisa no computador, e ele prefere um ambiente mais fechado. Então tem que abrir, tem que ventilar, tem que tomar sol. Algumas casas têm alguma umidade, então a gente pede para estar avaliando o que pode estar causando essa umidade para amenizar o sintoma também, que a gente sabe que onde tem umidade tem fungo, onde tem fungo tem ácaro, e o atópico ele sente isso daí. Ele entra no ambiente e já, né, o carpete é ruim, quanto mais antigo, pior mais sujeira tem, mais ácaro tem, não é interessante. A gente vê que estão começando a não usar mais, e agora as empresas que fazem carpete, algumas marcas já estão fazendo um carpete com tratamento antiácaro. Tem um custo muito mais alto, mas se a pessoa faz tanta questão de ter, talvez uma possibilidade. Uma opção, né? Plantas em casa, pode ou não? Pode, elas podem acumular pó, né? Então se você passar um paninho úmido, não tem problema. Tá. Com folhas grandes, tem que tirar o pó das folhas. Tem que tirar o pó das folhas. Entendi. Travesseiros, tem que trocar de enquanto em quanto tempo? Então, o travesseiro tem que trocar uma vez por ano. Tá. Se ela usar uma capa antiácaro, às vezes ela pode durar um pouquinho mais. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque em muitos lugares você vê assim, isso é antialérgico. Então tem que tomar cuidado. Não tem tratamento antiácaro, tem que ter alguma coisa comprovando, escrito, provado, que a princípio não existe. Não existe então isso. Tem que comprar um travesseiro confortável, e aí você compra a capa antiácaro, que você pode comprar até por sites na internet, algumas lojas especializadas para alérgicos. Em São Paulo tem bastante loja, mas agora com a internet você consegue comprar, e eles mandam. Eu só oriento assim, colchão medir, porque às vezes você compra uma capa que não se adequa ao teu colchão. Que não vai dar Mas certo. as capas de travesseiro são ótimas. Lavar as roupas, tem que tomar cuidado, que a pessoa tem hábito de guardar colchão debaixo da cama, né? Numa outra cama, então também acumula ácaro. O alérgico, por exemplo, se a casa mora e tem uma beliche, de preferência o alérgico dormir na parte de cima, porque se dorme alguém em cima e se movimenta, caem os ácaros do colchão, né? Para quem está deitado embaixo. Pode desencadear. Exatamente. Então são pequenas medidas, que é igual eu brinco, não adianta também virar menino da bolha, que quanto mais estéril você fica, quando você entra em contato com o desencadeante, uma mínima concentração já faz você ter sintoma como se tivesse entrado com uma quantidade muito grande. Entendi. Para a gente terminar o papo de hoje, existe alguma coisa que possa ser feito para prevenir uma crise alérgica? Controle ambiental na doença respiratória, da pele, depois de feito o diagnóstico, por exemplo, uma dermatite de contato, evitar o contato com o desencadeante. No caso da urticária, tentar identificar o agente, que às vezes você não identifica, pode ser uma causa idiopática, a alergia picada de insetos ou a reação como plurigo estrófilo, tratar o sintoma para que a criança não fique com cicatrizes na pele ou tenha infecção secundária por alguma bactéria, né, porque ela pode ir para o coração, para o rim, né, causar doenças mais graves pelo próprio ato da bactéria entrar na corrente sanguínea. Na dermatite atópica, tratar, porque essas crianças que têm da dermatite atópica, ele tem um super antígeno na pele, que é a bactéria que todo mundo tem, mas ele tem além do normal, evitar que isso também faça infecção secundária. No inverno, banhos rápidos, mornos, bastante hidratação e tratar os sintomas. Acho que assim, tem um mix de coisas, né? Tem bastante Você já deu bastante dicas aí. Dei bastante, né? Abrir a casa, arejar a casa. Tem que ventilar a casa, independente se está frio ou calor. Tem que ter aquele minutinho para entrar, trocar, né, o ar. Circular o ar. E também
para o paciente que tem a alergia ao pólen, na época da primavera, tem que tomar cuidado, porque como o pólen é uma doença do sul do país, é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com exceção do litoral. Não tem. Aí o ideal seria fazer como fazem os japoneses, né? Usar aquelas máscaras, né? O óculos para evitar o contato. Aí eles têm que fechar as janelas, ao contrário, para não deixar entrar. O vento entra, então você tem que passar o pano úmido, né? Tem toda uma orientação para o alérgico ao pólen para controlar os sintomas. Certo. Tá? Porque a riqueza de pólen aqui é assustadora. Então quem tem, se está ouvindo agora, sabe como é que são os sintomas. Olha, eu adorei te receber. Obrigada. Já tinha escutado muitos elogios, a doutora Vânia, não a conhecia pessoalmente. Quero agradecer, Obrigada. sei que o seu horário é super corrido. Graças a Deus. Mas eu acho que a gente fez um bem enorme às pessoas de casa, pelo menos fazendo esse alerta, né? Cuide, a alergia é sério e muitas delas podem levar a óbito. Principalmente criança, né, doutora Vânia? Tem que ter um cuidado muito maior, alimentar. Né? Adorei lhe receber, viu? Foi um prazer. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Olha, falando de saúde de hoje, fica por aqui. Espero que você tenha gostado, que você tenha esclarecido um pouquinho das suas dúvidas. E a gente vai se encontrar na próxima semana, na próxima terça, às 8 horas da noite, aqui na ETV. Eu agradeço a equipe da TV que faz esse programa acontecer, a Ideato Acrílicos, ao Armazém do Marceneiro pelo nosso estúdio e ao Armazém da Moda que me veste. Principalmente a você, pela sua audiência e pela oportunidade de entrar aí na sua casa. Fiquem todos com Deus, até a semana que vem, saúde e paz. Tchau, tchau. Amém.